escutam? Sim, bom dia, pessoal, tudo bem? Tudo bem, Melina? Como que vai? Então, Tudo jóia? tudo bem. Aí o Fernando vai falar assim, você é de biologia, o que você está fazendo aqui, Melina? Mas é que eu tenho química agora, né? Então, deixa eu acompanhar a área de química ali. Ok, Melina. Seja bem-vinda. Obrigada. 14 mais. Olá, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos. Oi, Daniele, como que está? Tudo bem? Legal. Gente, é uma satisfação. Nós vamos aí dar início ao nosso ATPC de Física e Química. Então, essa semana começou, né, os ATPCs voltando aí pela ADE. E nós estamos aí, eu e a PCNP Luciane, estamos hoje incumbidos de conduzir essa ação formativa. Quem não me conhece, eu sou o PCNP Fernando, né, estou como PCNP de Física, né, atuando aqui na DE de Presidente Prudente. Tá? E eu quero já passar para a minha colega, Luciane, que fará a apresentação e a condução. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos à TPC de Física e Química da Diretoria de Ensino de Presidente Prudente. Tá aí? Foi? Tá ligado aqui, Fer? Bom, pedimos então que desliguem os microfones, as câmeras para melhor conectividade e quando forem participar, aí sim podem abrir, ok? Quando quiserem interagir, aí sim vocês podem se manifestar ou no chat ou abrindo o microfone. Lembrando que a presença de vocês, no final teremos um formulário de presença, não esqueçam de preencher. Bom, no nosso retorno das férias agora de julho, né, dia 5/8, nós tivemos uma ATPC no formato autoinstrucional, onde vocês tiveram um Padlet, fizeram estudos de textos, análise de vídeos, tá? Foi a parte 1. E hoje nós vamos dar agora a continuidade na parte 2, continuando com os desafios da prática docente, heterogênea, identificação dos saberes e estratégias de ensino e aprendizagem. Nossos objetivos: promover reflexões sobre a heterogeneidade de sala de aula, revisitar os conceitos de competências e habilidades que fundamentam nosso currículo, proporcionar um olhar apurado para identificar os saberes dos estudantes, discutir a importância do ato de avaliar, considerando a individualidade dos estudantes, seu contexto sociocultural e sua experiência de vida. Estratégia de ensino e aprendizagem. Para iniciarmos, vamos fazer então uma sensibilização. Temos aqui, fotografado pelo nosso PCNP de Física, o Fernando, é aqui pertinho da DE, no Parque do Povo, esses lindos ipês. Então, vamos analisar um pouquinho essa imagem e refletir qual é a relação entre os ipês e a heterogeneidade na escola. Aí, então, vocês vão se manifestando, ok? No chat, o Fernando vai lendo para a gente, ou se quiserem também abrir o microfone e fazer essa analogia na nossa sala de aula, a heterogeneidade da nossa sala de aula, com esses IPs. Para quem conhece aqui, né, Prudente, Presidente Prudente, esses IPs ficam ali na rotatória da Unesp, né? Nós temos um, que é bem em frente à rotatória, esse que está na imagem à direita, e os outros subindo aí perto da pista de atletismo. E isso, como que a Lu colocou, né? Qual que é a relação que se estabelece entre aí a escola, os alunos e eles, né, os IPs aí?
Vocês têm a liberdade aí, pode abrir o microfone, pode falar conosco, podem aí participar no chat. Qual que é a relação que vocês conseguem enxergar dentro dessa dinâmica? E aí, pessoal? Vamos acordar, galerinha. Ô, Denilson, traduz aí para nós. Nenhuma participação no chat? Nenhuma participação. Ó, agora a professora Mirtes colocou primavera, né? Uma estação, né? Que logo, logo está chegando. O Denilson colocou antociânicas. É isso, Denilson? Alguém quer? Ó, o José Marcial levantou a mão. Pode abrir falar. o microfone e falar. É assim, ó, primavera tá chegando, essa espécie aí, num ato de desespero, ela emite suas flores com um pigmento que tem esse nome aí, que é uma tentativa de ela manter a espécie dela sobressaindo, né, num momento de seca, né? Tem toda uma estratégia aí por trás, e essas cores que a gente vê em algumas dessas espécies aí, é graças a esse conjunto de substâncias aí que são responsáveis pelas algumas colorações dessas plantas. Tá? Então, existe um motivo para a natureza usar esse... É um recurso da natureza, né, para atrair polinizadores, acho que é isso a palavra. Tá? Então, quando eu olho para isso, eu lembro de tudo isso que eu falei, mais ou menos assim. Entendeu? Isso. Sim, um fenômeno natural também, né? Então, realmente, olha, esses IPs, eles estão no mesmo local, com as mesmas condições climáticas, porém, nós conseguimos ver algumas diferenças. Uns mais floridos, outros menos, uns mais altos, outros mais baixos. E a analogia que nós podemos fazer com a nossa sala de aula, e os alunos são assim também, eles estão no mesmo ano série, eles possuem a mesma professora, a mesma explicação, porém, eles se desenvolvem de maneiras diferentes. Alguns conseguem entender mais rapidamente, outros nem tanto, uns são mais visuais, outros mais auditivos, e assim por diante. Lu, Okay? a professora Mirtes coloca aqui, ó, cada um com suas diferenças, mesmo sendo todos da mesma espécie. Exatamente, perfeito. Muito obrigada. Bom, então na TPC, que eu havia dito já, que foi a nossa primeira no retorno das férias, no formato autoinstrucional, foi a parte 1. Nós estudamos essa heterogeneidade da sala de aula, a identificação dos níveis de aprendizagem, com citações de Perrenot sobre a definição de competência, vídeo de Nilson Machado, um exemplo também utilizado por uma professora, como trabalhar em uma classe multissereada, a importância da avaliação segundo Jussara Hoffmann e Lucchesi, e modelos de rubrica. Essa foi a parte 1, então. Estamos aqui fazendo, né, uma breve revisãozinha. E agora, dando continuidade na nossa formação, essa parte 2, nós iremos reforçar o que já foi estudado, foi o que nós começamos aqui nessa sensibilização, né, fazendo essa analogia com a heterogeneidade dos alunos. E vamos acrescentar também a estratégia de ensino e aprendizagem
partindo de uma habilidade. Temos aqui um feedback. Nessa formação parte 1, vocês responderam um formulário com várias questões sobre os textos, os vídeos e também uma questão pessoal ali tinha. Então, a pergunta era: de que forma este percurso formativo contribuiu para a sua prática docente? Justifique. Tivemos excelentes contribuições, infelizmente não é possível colocá-las todas, então nós selecionamos as que foram mais aparentes no formulário, ok? Então são elas: a diversidade de saberes nos percursos educacionais, como administrar o tempo em sala de aula para realizar todas as tarefas, identificação, estratégia e ação, o trabalho diversificado e a interdisciplinaridade, pensar sobre a prática docente para atender às demandas dos estudantes do século XXI e as metodologias ativas. Esse último item, na verdade, foi uma solicitação, trazer mais autores que nos ajudem a entender melhor a atualidade da educação. Então, é o que nós refletimos e procuramos trazer para vocês algumas sugestões que atendam isso aqui. Tá? Vamos lá agora, acho que acordaram, hein? Então, queremos as contribuições de vocês aí no chat ou pelo microfone mesmo. Vamos refletir um pouquinho mais. Como trabalhar, então, essa heterogeneidade? Nós sabemos que nossa sala não é homogênea, né? Temos ali os seres humanos, porém, todos com as suas especificidades, tá? Então, como trabalhar identificação dos saberes e estratégias de ensino e aprendizagem? Agora é com vocês. É isso aí, pessoal. Vocês têm aí a liberdade novamente, interajam no chat, abram o microfone. Baseado naquilo que já foi um roteiro de estudo autoinstrucional lá na primeira parte, que método? Como, né? Como trabalhar? Essa pergunta vem trazendo isso. Por favor, coloca contribuições de vocês aí, vamos interagir, né, para a gente ter uma formação mais síncrona. Nós vimos no formulário, né, Lu, que muitos colocaram alguns métodos lá, né, de contribuição, agrupamentos produtivos, metodologias ativas, né, exemplos. Mas quais outras que vocês podem dizer aí que possibilita, né, esse trabalho com a heterogeneidade, as diferenças, principalmente neste contexto pandêmico que nós estamos vivendo, né, que talvez as diferenças se aprofundaram. Lu, a professora Lucimária está colocando aqui no chat, ó, bom dia, através de diferentes tipos de atividades, rotação por estações, por exemplo. Exatamente. Quem mais? Algum case que vocês tiveram aí nessa época, que vocês identificaram, conseguiram perceber que esse método ajudou a nivelar essa diferença? Vocês têm alguma experiência que pode trazer, contribuir, colaborar? A Mirtz colocou aqui, trabalhar com projetos, também na física e na química, é um excelente recurso. Principalmente, né, Lu, falando na área da ciência da natureza, que nós temos essa possibilidade de recursos, né, de experimentação, do método científico, projetos, né, isso torna-se um bom método, né, porque é um método colaborativo de construção coletiva, né? Quem mais? Estão todos tímidos hoje. Bom, mas pensando, né, em todos esses itens aqui, nós vamos então ver um método de Eric Mazur. Agora eu passo para o meu colega Fernando, onde vamos estudar um pouquinho. Acho que antes, lê
para mim, por favor, Fernanda, a contribuição da Daniele. Isso, a professora Daniele fala, ó, a identificação de saberes que eu fiz em uma atividade com os alunos, em que, por meio de um formulário, eles puderam identificar como eles mesmos aprendem melhor, com aquelas classificações de auditivo, sinestésico ou visual. Olha só que interessante, Lu. Ela promoveu aí um levantamento do método de aprendizagem, ou da forma que ele melhor aprende. E aí, né, adaptou as aulas devido a essa capacidade de aprendizagem de cada um. Isso, porque nós fazendo essa identificação de que forma melhor o aluno aprende, nós conseguimos preparar, planejar as nossas aulas direcionadas a essas formas. E aí, pensando que, por isso, devemos variar os formatos da aula. Ok, muito obrigado pelas contribuições, pessoal. Vocês podem ainda ir colocando, postando aí no chat. E nós vamos ver agora, nós trouxemos uma sugestão, né? A nossa sugestão está aí no método que se chama Peer Structure, né? O Peer Structure, do Eric Mazur, como a Lu já falou, é um método que a gente vai poder visualizar um pouquinho aí num pequeno vídeo. Então, eu vou convidar vocês a assistir esse vídeo, eu vou colocar agora, e vocês prestem atenção como que é delineado este método, como que acontece o desenvolvimento dessa metodologia. Seria até interessante, Fernando, se vocês pudessem anotar aí no diário de bordo de vocês, que vocês já estão acostumados, né? Também é bacana nos detalhes do vídeo. Exatamente. E aí nós esquecemos de perguntar, talvez vocês já trabalharam com Peer Structure, né? Alguém aqui já trabalhou com Peer Structure? Ou já conhece, ou já ouviu conhece. falar. Não, ninguém? Não, a Mirtz não. A Daniela já ouviu falar, ainda não usou, né? Tá, então, gente, eu vou compartilhar com vocês aqui um vídeo. E aí convido vocês a anotarem, porque a gente vai vivenciar o método, né? De uma forma aí online.
Bom, vocês viram aí o vídeo, eu coloquei o vídeo também, o link aí nos comentários do chat, né? E vocês relembraram? Alguém já talvez usou e não tinha lembrado, e agora com o vídeo alguém quer fazer alguma participação? Lembrando, pessoal, que todo esse material, após nossa TPC, ficará disponível no nosso blog, tá? Sempre, PPT, com todos os links. Bom, gente, vocês viram aí, né, o comentário, a Daniela está colocando aí, ó, essa proposta é do além da escola, né? É para ser desenvolvido depois, né? Mas a proposta aqui também dá para a gente articular ela dentro da escola também, Daniele. Mas vamos então, talvez, vivenciar, né, essa proposta, né, agora. Então, com base naquilo que vocês viram no vídeo, né, vocês anotaram, se conseguiram anotar, nós sabemos que o vídeo é um pouquinho rápido, né? Ah, tá. A Daniela está colocando. Não, digo do projeto Além da Escola, que envolve o COI. Ah, legal. Olha só, já tem uma ação sendo feita com essa metodologia. Muito bom, né? O professor de apoio, né? Ele está desenvolvendo isso, essa atividade. Muito bom mesmo. Nós não sabíamos. Tá. Muito obrigado, Daniela. Olha, nós convidamos vocês agora a entrar nesse link aí, que nós vamos jogar um pouquinho, tá? São 3 questões sobre o método. A Lu aí colocou, né? Nós estamos utilizando a ferramenta Quizzing, tá? Vocês podem entrar na ferramenta e lá vocês, quando entrar nesse link, vocês colocam o nome ou colocam um nickname, tá? Vocês escolhem um nome, não precisa se identificar com o nome real, né? É só para a gente fazer uma vivência aí do quiz e do método Peer Instruction. E nós temos 3 perguntinhas sobre o método. Tá? Então, vamos jogar? Entrem aí. Quem estiver com celular pode apontar aí para o QR Code, né, que está sendo projetado, que também vai conduzir para esse mesmo link. Tá? E a gente vai aguardar aqui, digamos, uns 5 minutinhos, né, Lu? Já para responderem, né? O próprio Eric Mazur fala que aí vocês, digamos, têm aí de 5 a 7 minutos para pensar, refletir, jogar, tá? Então, a gente convida vocês aí a jogar. Então, o link está no chat e temos também o QR Code na tela. Olha, Lu, já 7 pessoas jogaram já. Olha. Que maravilha, bom, né? Legal. Ótimo. Queremos que todos participem. Nós não estamos em muitos, nós estamos aí mais ou menos 15 pessoas, né? 25 pessoas total da TPC, Fer. 25? Sim. 10 pessoas. Muito bom. E aí, vocês acham que a taxa de acerto nesse quiz aí, nesse quiz que vocês estão fazendo, qual que está sendo? Quem arrisca aí um palpite de taxa de acerto sobre essas questões? É bacana que todos participem, né, para vivenciar como que é feito esse método. Depois, o Fernando também vai fazer sugestões da forma não virtual aqui, presencial. Nós estamos desenvolvendo um método aqui que pode ser desenvolvido, né, por meio do digital, mas isso aqui pode ser feito na sala também. Ó, 13 participações. Espera mais 2 minutinhos. Acharam difíceis as questões? E aí? Muito rápido para responder? Depois nós vamos fazer essa socialização do feedback de vocês. Acho que já dá para exemplificar, né? Eu acho que sim, né? Vamos atualizar de novo nossos resultados.
Lembrando que nós estamos monitorando o resultado. Não estamos monitorando quem, né? Nós estamos monitorando aí a sala como um todo, tá? Então, eu vou projetar para vocês agora, dentro da plataforma, quem já trabalhou com essa plataforma, sabe que ela te dá um relatório, né? Então, eu vou projetar esse relatório aqui para vocês saberem qual que foi aí o percentual de acerto da turma. Olha, e a Mirtz deu um feedback bom aqui, que ela achou rápido, ela é um pouquinho devagar, e para entender sobre pressão é ainda mais complicado. E isso será que vai acontecer na nossa sala de aula, Mirtz? Com certeza, tem aqueles alunos que ficam um pouquinho mais nervosos que pela pressão mesmo. Então, isso é importante, todos esses itens, nós analisarmos isso. Olha, pessoal, aí, ó, projetei, né? Nós tivemos aí um total de 15 participantes, sendo que tinha 2 participantes antes, né, Lu? Nós fizemos um teste, né, para jogar. Então, já é uma dica aí, quem vai utilizar a tecnologia, teste antes, né? Tá? Mas nós tivemos aí um índice de acerto de 27% nesse formulário, tá? Nesse formulário. Bom, o que vocês acharam? Acharam que foi pouco, que foi suficiente, foi satisfatório? Achou que foi até mais do que suficiente? O que vocês viram? E aí, pessoal? Alguém? Chat não, Fernando. Nada ainda, né? Além da minha. Diante dessa resposta, desta estatística que nós tivemos, como que nós deveríamos proceder para desenvolver o método agora, hein? O que a gente deveria fazer? Então, se estivéssemos seguindo o método Peirce-Sturgeon, né? Qual seria a nossa próxima ação? Olha só, a Mirtz falou pouco, só devo ter acertado a de 70% dos alunos. A Lucimara, temos que rever o conteúdo. Olha só. Mirtz, retomar. A Melina, com base na porcentagem, retomar o conceito. Olha só, muitas contribuições. Exatamente isso. O Eric Mazur fala que nós vamos ter 3 níveis, né, de percentual. Então, quando nós verificamos essa devolutiva, o professor se adequa. O primeiro nível é de 0 até 30%. O que o professor deve fazer? Como ele está trabalhando uma aula expositiva, que isso pode ser no híbrido, pode ser online, como pode ser também aí presencial. O Eric Mazur, no método Peirce Structure, ele fala, o professor deve retomar os objetos de conhecimento, ele deve revisitar, ele não faz aí uma retomada, ele não coloca ainda para votação. Então, pessoal, se a gente perceber o que o vídeo nos trata, como que nós podemos visualizar esse método? Quais são os percentuais? Né? Eu já até dei uma dica aí, né? Já até falei. Né? Eu dei um spoiler. Hein, olha Fernando? só, dei um spoiler, né, Lu? Eu, como professor, eu ia estar falando para os alunos, olha só, né, vocês, né, deveriam. Mas, nesta hora, o professor entra com a explicação. O vídeo diz que, associado ao Peirce Structure, o professor também pode usar outros métodos. Só que pensando só em Peirce Structure, é importante que ele perceba que as questões que ele vai colocar lá no método sejam claras e sejam muito associadas a questões de conceito, tá? Então, são questões que devem ser, né, Lu, bem elaboradas, né? Sim. Né? Os alunos devem participar ativamente.
Tá? E se nós tivermos aí, digamos, uma percentual intermediário, que é de 30% a 70%, esses alunos podem discutir entre si e, depois dessa discussão, votar novamente. Ok? Então, diante desse percentual, o que vocês acham que nós deveríamos fazer agora? Se você estivesse diante de uma sala de aula que conseguiu 27% de acerto aí nesse questionário. Queria abrir o chat aí para vocês e que vocês, né, falarem. Retomar o conceito, a Melina, né, retomar, a Mirtes, né, eu falei um pouquinho do método. Será que seria significativo para o aluno eu passar novamente esse vídeo? E aí, pessoal? Repetimos o vídeo ou fazemos de uma forma diferente? Tá bem baixinho, Denilson. Está bem baixinho, Denilson. Pode falar. Não, é que tem professor que está tentando entrar na reunião, eu nem sei se é professor de matemática, não é aqui, né? Não, tem o ATPC de matemática. Eles não estão conseguindo, em outro, acho que é outro... Isso. Outro link. Então o problema não está aqui, eles não estão conseguindo entrar lá. Isso, nesse momento nós estamos com 3 links. O de Física e Química, o de Matemática e de Biologia e Ciências. Esse link que está aqui comigo aqui, que é onde eu estou, ele está valendo para o pessoal da Matemática ou não? Não, esse é só Física e Química mesmo. Matemática não, né? e Biologia e Ciência. Tá, então não posso ajudar eles. Ó. Olha, outra reunião. Tá ok, então. Ok, Denilson. Olha, Lu, a Daniela está colocando, acredito que repetir o vídeo poderia ser algo bom, porque pode ser que uma vez não tenha dado tempo de acompanhar, né? Porém, fazer uso de outra ferramenta com o mesmo tema do vídeo também seria uma estratégia boa. Uma nova estratégia. A Mirce também coloca que faria de forma diferente. Poderia até ser vídeo, mas outro. Sim, ela reforça o que a Dani fala, na verdade, né? Exatamente. Então, desta forma, né, que nós vivenciamos o método, vamos pular, digamos, agora este momento que deveria vocês rever de uma forma diferente. Eu tentei fazer uma explicação aqui, retomar de uma forma mais expositiva o que foi dito no vídeo, tá? Que o método vai dizer isso. Eu vou passar já um fluxograma explicando isso novamente para vocês. Mas, com base aí nessa primeira conversa, eu gostaria que vocês jogassem novamente. Né, Lu? Será que dá tempo de jogar novamente? Como que você joga novamente? Entra naquele link que a Lu mandou, eu acho que ela vai colocar novamente aí. Vota de novo. Né? Porque nós tivemos várias interações entre os pares aqui. Será que mudou alguma coisa? Eu vou projetar agora as questões, tá? Se vocês quiserem esperar um pouquinho, eu vou projetar as questões para que vocês leiam antes de jogar lá. E quem não conseguir também entrar no link, com o Fernando projetando aqui as questões, pode colocar a resposta no chat também, se achar mais fácil. Ela tem A, B, C, D e E. Aí está o link, né? A Lu também colocou. Sim, QR Code. A Dani já colocou aqui que antes acertou 1/3, agora 2/3. Então já teve um progresso. Olha só, a primeira questão está aí posta, tá? Ao término do questionário de verificação de aprendizagem, caso existam questões com 30% de acerto, o que o professor deve fazer?
Quem quiser, pode ler, pode responder lá, pode responder aqui. Então, será que o professor reaplica imediatamente o questionário? Ele explica novamente o conceito, realiza uma explanação e aí sim vai para o próximo tópico ou questão? Propor a discussão em pares e ir para o próximo tópico ou questão? E a D, propor a discussão em pares e votar novamente. Se vocês quiserem, pode colocar qual que vocês acham que é a correta. Coloca um A, um B, um C, aí no chat. Tá? Que é o nosso momento de interação. No quiz já tem boa participação, Fer? Nós vamos voltar já lá para eu mostrar a participação lá. A questão 2. Ó, Lu, um fator determinante do sucesso da aplicação da metodologia Peer Structure consiste em participação passiva dos estudantes, B, a temática de grande interesse por parte do professor, C, questões bem elaboradas pelo professor, D, temática de grande interesse por parte dos estudantes, e E, né, utilização correta da tecnologia online. E aí, qual que vocês acham que é a correta? E a próxima, né? A questão 3 diz: em que situação o professor pode considerar que o conceito exposto foi entendido pelos estudantes e pode prosseguir para o próximo tópico, o próximo objeto de conhecimento? A, mais de 90% de acerto. B, mais de 70% de acerto. C, igual ou superior a 50% de acerto. D, mais de 80% de acerto. E E, mais de 60% de acerto. Né? Então, eu vou voltar, né, como que o tempo urge, né? Nós vamos lá nos resultados para ver se houve diferença agora, né? Vocês voltaram novamente. Olha só. E a quantificação dos... Nós não tivemos tantas participações agora. Aumentou só mais 7 participações. Lu, 6 participações, né? Poucos jogaram segunda vez, tá? Só que vou projetar aqui para vocês terem essa visão, né, da porcentagem. Isso. E aí vai compartilhar. Antes nós estávamos com qual percentual? 27%. 27%. E agora nós estamos com 33%. Então, vocês veem que já agregou mais. Aí vocês podem perguntar, mas o percentual que subiu é pouco. Sim, nesta forma, porque esse sistema está contabilizando o percentual anterior e o percentual agora posterior. E ele faz uma média, tá? E aí, nós temos a possibilidade de fazer essa estratégia ou fazer a estratégia também, que é muito recomendada pelo Eric Mazur, de cada jogada ter a sua contabilização individual. Porque você vê o avanço das turmas. Vocês entenderam? O que vocês acharam? E aí, pessoal? Contribuições? Será que a gente consegue trabalhar com isso? Fernando, mas se eu estiver no presencial, como é que eu vou fazer esse movimento? Então, Lu, vamos perceber agora o que o método, né, fala. Eu vou projetar. Gostei aqui. muito desse método do Eric Mazur e gostaria de trabalhar com ele no presencial. Como é que eu faço? Legal. Vamos lá? Então, estou voltando à apresentação. Né? Nós temos aí... É que o meu computador hoje está um pouquinho lento, gente. Eu estou clicando e ele demora a carregar. Vamos lá. Bom, nós trouxemos aí esse joguinho, né, baseado dentro do método que está nesse livro aqui, ó. Peer Structure, a revolução da aprendizagem ativa. E o autor, como a Lu já falou, é o Eric Mazur. O Eric Mazur lançou esse método
lá na década de 90, né? Então, não é algo que surgiu agora, já tem um certo tempo. E esse método do Eric Mazur foi empregado principalmente nas aulas de ciências da natureza, principalmente em física, que ele é um professor de física, de Harvard, e também na escola secundária. O que acontece? Dentro da perspectiva do método, ele fala assim, olha, nós temos um fluxograma a ser seguido para o peer structure, que para nossa tradução pode ser também interpretado como instrução por colegas. Então, o aluno fez uma pergunta, será que dá para utilizar em sala de aula presencial? Deve, né? É até melhor. Por quê? Porque eu preciso aí da interação desses meninos um com o outro para que este avanço ocorra entre a heterogeneidade. Então, o Eric Mazur fala assim, olha, o professor expõe brevemente o conteúdo, de 5 a 7 minutos, que era o nosso vídeo. E aí ele lança, depois dessa exposição, ele lança um questionário conceitual. E aí os alunos fazem uma votação. Se a votação ocorrer de 0 a 30% de percentual de acerto, o que o professor deve fazer? O professor vai lá e revisita o conceito, né? Ele aborda novamente. Por quê? Porque aquela primeira votação, que é individual, ainda não se sedimentou. Tá? E o que ele retoma? Retoma de uma forma diversificada, né, Lu? Ele Exatamente. Tem que trazer, como vocês mesmos falaram. Se ele retomou, ele coloca para votar novamente. O que acontece? Na próxima votação, tem que rever os níveis de novo. Se continuar de 30 até 30, ele tem que procurar uma forma diferenciada. Agora, se o intervalo foi de 30% a 70% de acerto, quer dizer que esses alunos estão no nível intermediário. O que eu posso fazer e o que o método fala? Faça um agrupamento produtivo, una por pares, una por colegas, e peça para que eles discutam entre si, que eles exponham um para o outro quais que são os seus argumentos. Então, por isso, daí vem o nome, né? Instrução por colega, ou aprendizagem por colegas. E aí, nesse intervalo, eles fazem essa breve discussão, uma discussão de 5 minutos, e jogam novamente. Ok, jogou. Se eles conseguiram avançar e ter mais do que 70% de acerto, abre aí passagem para o novo, construção do novo conceito. Tá? Então, a rotina é uma rotina cíclica, onde que nós vamos avançando conforme a devolutiva que o aluno vai fazendo. Conseguiram compreender? Acha que é difícil? E aí? Qualquer dúvida, vocês vão colocando no chat, tá? Nós vamos dando a continuidade aqui, mas podem colocar ali a qualquer momento. Isso. E também, no livro, ele fala assim, você pode, e no livro e no vídeo que nós trouxemos, você pode agregar isso com a sala de aula invertida. Ou seja, você pode enviar algum texto conceitual antes desta aula e pedir para que os alunos estudem, né? Ah, mas, claro, eles vão ler? Bom, Lu, aí seria interessante, o próprio livro fala, de aplicar um teste conceitual antes desse teste, que chama teste de leitura, que dá uma espécie de gamificação. Aquele aluno, aquele grupo de aluno que conseguir acertar mais naquele teste de leitura, ele acrescenta 10% da sua nota no segundo teste. E temos palavras-chave que podemos usar com os alunos, né? Uma estratégia boa é sempre falar, vamos jogar, vamos brincar, agora é com você. Parece que não, mas isso faz toda a diferença para o aluno. Se você fala, estude, leia o texto, não vai chamar tanta atenção se nós falarmos, agora nós vamos fazer um jogo, desafiar o aluno. Exatamente. Bom, e aí... Então, eu falei do presencial, então agora chegou lá, né, Fernando? E aí, vou fazer isso na sala. Não quero usar o meio digital. Como que eu faço? Bom, o grande pulo
método é você ter esse quantitativo, esse registro. Como que você pode fazer? Uma simples tabela na lousa. E aí você marca o quantitativo e você consegue perceber em que faixa que os alunos estão e proceder com o método. Então você pode fazer isso desta forma, né? Ou você também pode, né, se for possível, imprimir flashcards, que é A, B, C, D, por exemplo, se tiver uma alternativa com 4 respostas, entregar essas letras para cada aluno. Então você vai, passa a pergunta, não dá a resposta, ele vota, e aí ele aponta esse A, B, C e D, e você consegue registrar mais fácil do que levantar a mão. Isso são possibilidades aí que você pode desenvolver aí dentro da sala de aula. Só que, digamos assim, se também você quiser fazer isso de uma forma conectada, aquilo que a Daniela já falou, usar os formulários eletrônicos. Você pode usar o método do Peer Structure, utilizando o envio de formulário e o recebimento. E você consegue também esse quantitativo das respostas dos estudantes e aí desenvolver o procedimento. Outra forma é usar aplicativos. E aí nós temos algumas sugestões de aplicativos, como o Socrative, né, que nós temos versão professor e estudante, que ele faz, né, essas perguntas e já te dá, quando o aluno responde no aplicativo, a devolutiva de quantitativo. E isso te ajuda a organizar esses alunos em pares ou agrupamentos produtivos. Tá? Outra forma, dentro do digital, é um aplicativo chamado Plicklers, né? Que cria cards. Eu quero até mostrar aqui rapidinho, Lu, esse Plicklers, que ele faz o seguinte, ó. Deixa eu projetar aqui. No virtual, ele já nos traz esse feedback, essa resposta da porcentagem. No presencial, nós podemos até trabalhar um pouquinho a matemática aí também. Vamos ter que fazer os cálculos. Fazemos uma tabelinha ali na lousa, com as respostas de A, B, C, D, e já fazemos o cálculo da porcentagem. No novo ensino médio, nós vamos trabalhar muito a interdisciplinaridade, então já vamos começar praticando. Exatamente. Aliás, sempre fizemos isso, né? E esse daqui é um método de coleta de imagem, né? O professor instala o Picklers, né, lá no celular, só no celular do professor, e imprime essas imagens. Elas são dadas em bloquinhos, tá? Que cada face desse bloquinho, não sei se vocês conseguem ver, mas eu tenho aqui lado B, lado A, né? Lado D. Quando o aluno aponta em cada posição, o professor tira uma foto com a câmera do celular dentro do aplicativo e o aplicativo já reúne todas as possibilidades de respostas e detalhes. Aqui você tem número 1, 2, 3, 4, ou seja, você pode numerar esses alunos lá puxando a lista do Classroom. Então, a resposta já sai individual para você. E você consegue, né, fazer isso, esse agrupamento produtivo, de uma forma bem mais rápida. Com o próprio número da chamada dele, do seu diário de classe. Exatamente, Lu. Então, esses são algumas possibilidades de uso, né, que nós temos para desenvolver o registro aí do Peer Structure. Bom, falamos do método, agora vamos um pouquinho na BNCC, Fernando. Isso, né? A Lu tocou num ponto-chave. Olha só, pessoal, o Eric Mazur, ele traz esse método mais para o enquadramento dentro de uma construção de conceito. E nós sabemos, da área de ciência da natureza, como que é importante a construção de conceito, né? Mas e para trabalhar
com a construção de habilidade. Como que eu devo fazer isso? Porque se a gente pegar a referência da BNCC, a BNCC vai trazer que a competência é construída através da intersecção desses 4 grandes campos. Bom, conhecimentos, habilidades, valores e atitudes. Ou seja, eu tenho que conhecer para construir habilidades, saber fazer. Eu tenho que ter uma proatividade, ou seja, atitudes, ou seja, colocar o conhecimento além dos muros da escola, só que apoiado em valores. Por exemplo, as competências socioemocionais. Na intersecção desses 4 grupos, se constrói a competência. Isso daquilo, ele vai de acordo com o que o Nilson Machado falou lá naquele vídeo, na nossa primeira formação. Que quando o aluno consegue mobilizar todos esses 4 campos, ele está construindo uma competência, ele está desenvolvendo uma competência. Então, dentro do método agora, né, Lu, como que a gente consegue trabalhar o Peer Structure, que ele trabalha mais uma construção conceitual, mas como que eu consigo trabalhar o desenvolvimento de competências? Bom, então nós atendemos aqui, trouxemos para vocês a sugestão de uma estratégia e agora vamos entrar no componente em si, tá? Aqui nós temos uma habilidade tirada da avaliação de aprendizagem em processo, que é a AP do 2º bimestre de 2021 de Ciência da Natureza, que agora também temos, né, na nossa área. É uma habilidade do 9º ano, suporte para a física, a química e a biologia no ensino médio, tá? Passando aqui. Então, queremos aí, novamente, a participação de vocês. Como que o método exposto pode colaborar para o desenvolvimento da habilidade apresentada? Que é essa habilidade aqui, ó. Identificar e compreender o avanço tecnológico da aplicação das radiações na medicina diagnóstica, raio-x, ultrassom, ressonâncias nuclear e magnética, e no tratamento de doenças, radioterapia, cirurgia óptica laser, infravermelho, ultravioleta, etc. Então, vocês percebam que é uma habilidade do 9º ano, porém, nós vamos aqui trabalhar muito a física, a química, né? A química ali nos seus elementos químicos, radioativos, a física também trabalha muito com esses conceitos, né, Fernando, esse tema. Pensando que a física vai estar apoiada aí na primeira série do ensino médio, no currículo em ação, nas ondas eletromagnéticas, e lá na terceira série do ensino médio, nas radiações nucleares. Então, essa habilidade que nós pegamos é uma habilidade de suporte para o desenvolvimento de outras lá no ensino médio. Ok. E aí, pessoal, como que esse método do Peer Structure pode apoiar aí o desenvolvimento dessa habilidade 5? Né, Lu? Falando que essa habilidade foi a que teve maior defasagem no 9º ano na nossa última AAP. Isso, lembrando disso, havia esquecido de falar. Nós entramos lá na AP, então, e selecionamos a habilidade com o menor, né, acerto, número de acerto. Aqui está em mais defasagem. Porque um dos objetivos dessas formações, da primeira e da segunda formação, é justamente essa recuperação da defasagem, a heterogeneidade que acontece. Então, nós entramos, como a Lu falou, no portal CAED e verificamos lá que essa habilidade é uma habilidade muito defasada. E aí, pessoal, como que esse método pode desenvolver aí a habilidade apresentada? Bom, vamos caminhando e conforme vai surgindo alguma contribuição, Fernando, você vai lendo? Pode ser? Então, voltando lá na nossa primeira formação, falava lá da rubrica, né? A rubrica é um instrumento de apoio à avaliação, ok? Então, nós montamos aqui uma com essa habilidade selecionada da AP para identificar os níveis de aprendizagem.
onde o aluno que apenas identificar os tipos de radiações ionizantes e não ionizantes, atende parcialmente. Estará entre 0 e 3 pontos. Para ser satisfatório, terá que, além de identificar, classificar as radiações, a partícula alfa, partícula beta, raio-x e raios gama, utilizadas na medicina diagnóstica e no tratamento de doenças, de 3,1 a 7 pontos. E plenamente satisfatório, o aluno identifica, classifica e analisa as consequências das interações radioativas com o meio ambiente e os seres vivos no cotidiano. E já é capaz de tomar decisões assertivas com base nos seus conhecimentos construídos. Separamos, então, 2 questões da AP também, tá, para contemplar essas habilidades, desenvolver esse método do Peer Instruction, com a finalidade de desenvolver a habilidade. Okay? Então, lembrando que essa rubrica nós montamos em cima dessa habilidade e é um instrumento que vai apoiar a avaliação e a identificação para o professor. Olha só, Lu, a Mirtz está falando assim, ó, um assunto muito denso, principalmente tratando-se de um 9º ano, que vai se desdobrar lá na primeira e na terceira série do ensino médio. Passei vídeos que auxiliaram muito na compreensão do conteúdo pelos alunos. Olha a estratégia que a Mirtz falou que estava utilizando. Na AP2, tivemos várias questões sobre o tema. Olha só. Sim, exatamente. E nós, foi propositalmente, nós retiramos essa habilidade da AP, porque vimos que justamente, agora, seguindo as questões que estavam na AP. Isso, então, como o Fernando bem falou, tiramos essas atividades da AP mesmo. Atividade 1 aí, que é para os alunos que atendem parcialmente, né? A medicina nuclear utiliza materiais radioativos para fins diagnósticos e terapêuticos, por meio de substâncias contendo baixas quantidades de radiação, radiofármacos. Essa especialidade, nossa, não estou enxergando aqui, dá suporte à cardiologia, neurologia, hematologia, dentre outras áreas. Uma de suas aplicações mais conhecidas aparece no detalhamento do câncer, determinando o tipo de extensão de tumores. A partir desses dados, os especialistas podem tomar decisões mais assertivas sobre o tratamento e alívio de sintomas. Os tipos utilizados pela medicina nuclear são as radiações alfa, beta e gama. As radiações utilizadas pela medicina, mencionadas nesse texto, são classificadas como, então os alunos tinham que identificar aqui se são infravermelhas, ionizantes, não ionizantes ou ultrassônicas. Então, Lu, nós pegamos essa questão lá da AP e ela virou uma sugestão de uma questão que pode ir para o Peer Instruction, né? Sim. E nós fazermos essa retomada com eles dentro daquelas possibilidades de acerto. Então, como ela é lá uma habilidade que atende parcialmente, ou seja, construção de conceito, inicialmente, nós desenvolvemos o Peer Instruction com essa primeira questão. Exatamente, Fernando. Indo para a segunda atividade, também tirada da AP, e vendo que é uma habilidade de física, ok? Na atividade 3 também vamos trabalhar bastante a habilidade de química, ok? Atividade 2 já é identificada como satisfatório. O que é a radioterapia? Radioterapia é um tratamento no qual se utilizam radiações ionizantes, que são um tipo de energia para destruir ou impedir que as células do tumor aumentem. Essas radiações não são vistas e durante a aplicação você não sentirá nada. Um exemplo de radiação usado no tratamento mencionado nesse texto são, aqui os alunos já vão classificar,
as micro-ondas, as ondas infravermelhas, os raios-x, os ultrassons. Então, percebam que na atividade 1 eles identificavam, na atividade 2 agora já estão classificando, né? Então, dentro do método PEER, nós conseguimos fazer todas essas identificações de saberes dos alunos. Okay? E agora vamos aí trabalhar uma habilidade de química e física também, bem dentro desse estudo de caso, tá? Que vai já contemplar o nível de plenamente satisfatório, né, Fernando? Isso, Lu. Olha só, o movimento que nós estamos fazendo é mostrando que as duas primeiras questões, ela pode ser desenvolvida dentro do método Peer Structure, porque elas são questões fechadas e abordam aí conceitos, construção de conceitos. São aí, digamos, argumentos básicos para a construção de competências. Só que dentro da heterogeneidade, nós temos aquele aluno que ele está no nível básico ou abaixo do básico e um nível avançado. E aí, como que eu também consigo trabalhar com aquele que já está acima do básico, né? Então, o Eric Mazur fala assim, olha, o Peer Structure vai até a construção de conceito, mas não quer dizer que ele não trabalha com habilidades e competência. Lá na página 15 do seu livro, ele fala, você pode desenvolver aí habilidades por meio de estudos de caso, de discussões e fomentar isso em sala. Então, para esse novo, né, para essa nova etapa, não se usa aí mais questões fechadas, não se usa mais questionários, mas sim agrupamentos que vão discorrer sobre uma situação problema. E aí nós buscamos isso, né, Lu? Nós trouxemos um estudo de caso. Lembrando que, olha o que a Mirtz diz aí no chat, tem alunos que nunca fizeram raio-x. Então, quer dizer, isso não é do contexto deles. E eu tenho que, como professor, proporcionar uma contextualização. Então, nós buscamos esse. Olha só, o nosso estudo de caso, elaborado pela equipe, diz assim, ó. É que eu leio, Fernando? Quer ler? Dá uma pausa para sua voz. Uhum. O instinto curioso de 2 catadores de lixo e a falta de informação foram fatores que deram espaço ao ocorrido. Ao vasculharem as antigas instalações do Instituto Goiano de Radioterapia, no centro de Goiânia, tais homens depararam-se com um aparelho de radioterapia abandonado e tiveram a infeliz ideia de remover a máquina com a ajuda de um carrinho de mão. Eles levaram o equipamento até a casa de um deles. Leigos no assunto, não tinham a menor noção do que era aquela máquina, o que havia realmente em seu interior. Um pó branco, parecido com sal de cozinha, que no escuro brilhava com uma coloração azul, que é o Césio 137. Porém, eles não tinham esse conhecimento, né? Pode dar continuidade. E isso associa, né, o que a Mirtz falou, né? Os alunos não têm, digamos assim, este conhecimento. E aí, como desenvolver essa habilidade? Como trabalhar competência, né? E aí nós propomos aí uma questão no momento extra classe, conforme a indicação do Eric Mazur que ele fala, né? Ou em sessões de discussão em sala, para o desenvolvimento aí dessa habilidade num nível plenamente satisfatório. Então, construímos uma questão problematizadora, supondo que os catadores tivessem seus conhecimentos construídos nas aulas de ciência da natureza. Lembrando, né, Lu, que nós já passamos pela etapa de construção de conceitos pelo método Peer Structure. Então, digamos que eles estão lá dentro daquela perspectiva, mais de 70% construído. Quais seriam as atitudes corretas que eles deveriam ter tomado? Justifique. E aí, gente?
Vocês acham que eles conseguiriam aí, depois de passar dessas duas outras questões, trabalhar em grupo, trabalhar dentro de um agrupamento para dar uma devolutiva, uma solução para essa questão problematizadora? O que vocês acham? Então, vocês percebam que a habilidade do nono ano, como eu disse, é uma habilidade essencial, porém, suporte para a física e a química, e ele vem sendo feito toda essa construção desses conhecimentos, né? Então, com base nessa construção, desde lá do fundamental até o seu ensino médio, como que o aluno conseguiria resolver essa situação, um problema mesmo? Que foi um caso real, né? Realmente aconteceu. E aí, pessoal, o que vocês acham? É possível desenvolver desta forma? O que vocês fariam aí de diferente? O que vocês mudariam? O que vocês acrescentariam nessa rotina para que conseguisse este nivelamento, essa capacidade de trabalhar a heterogeneidade dentro da sala de aula com um método diferenciado? Nós gostaríamos de ter colocado essas questões no quiz, mas devido ao nosso tempo, que é pouco, então colocamos o método apenas, né, as questões em cima do método mesmo, né? Mas vocês colocariam, então, poderiam ter colocado essas questões no quiz, né? E aí ele nos traz já a identificação desses níveis de aprendizagem do aluno. Ressaltando, né, como a Lu já disse, que essa habilidade é a habilidade de suporte do nono ano, que serve para objetos de conhecimento da primeira série do ensino médio, no segundo semestre para a física e para a química. Para né? a química também, né? Ele trabalha muitos elementos radioativos, elementos químicos radioativos. Então, a possibilidade de trabalhar com questões da AP, ela te abre precedente para que você trabalhe o seu próprio objeto de conhecimento no desenvolvimento das habilidades. Do seu componente. Alguma contribuição? Mas estão muito tímidos esse pessoal hoje, meu Deus. Olha só. Eu vou passar aqui, vocês fiquem à vontade para contribuir no chat. Tá? Então, o que nós tentamos reproduzir neste ATPC? O método, né, que nós... Um método novo, né, sugerido, novo para alguns, talvez para outros não. Mas nós pensamos em algo que poderia ser novidade para a maioria. Pensando que nós partimos de uma habilidade, né, Lu? Claro que nós fizemos aí um caminho um pouco antes de evidenciar um método, né, o Peer Structure, que ele pode ser trabalhado dentro da sala de aula, presencialmente, ou de uma forma híbrida, ou de uma forma à distância, né? Então, nós trouxemos aí a vivência de um pouquinho do método, é muito interessante, né? A literatura recomendo, tem vários artigos, vídeos que tratam sobre o método, e dentro dessa perspectiva, nós captamos lá uma habilidade, né? Uma habilidade da AP com maior defasagem, que mostra vários níveis, né? De alunos que não acertaram aquela habilidade, não tiveram de uma forma assertiva a conclusão daquela habilidade. E depois... Lembrando que nós colocamos aqui na nossa rubrica, que foi montada por nós, né, um satisfatório, plenamente satisfatório, porém ela pode ser dividida também por nota mesmo, né, de 0 a 10, tem aqui nesse sistematizando, como vocês podem ver. Então é uma forma de identificação, é uma construção do professor, então fica a critério do professor. Tem uma vivência da Mirtz aqui, Fernando. Ela fala que uma vez levou a radiografia e tomografia dela e mostrou para os alunos do nono ano. Era uma passagem que tinha no caderno antigo, né? No São Paulo Faz Escola. Agora é o nosso currículo em ação no nono ano. Mas foi o início do tema e valeu a pena,
porque foi um estalo ali, né, Mirtz? Provavelmente despertou o interesse, a curiosidade, e isso é bem bacana, essa ilustração é importante mesmo. E como ela própria está dizendo, foi uma vivência que deu resultado. Principalmente, né, nós pensamos dentro das questões de faixa etária, nós estamos aí falando de um público-alvo que ele se aproxima muito do sinestésico, do concreto, do tátil, né, de querer ver, tocar, né? E eles estão ainda nessa fase, né? Talvez o ensino médio, ele já passou um pouquinho mais disso, né? Ele já está com conceitos mais abstratos. Mas essa prática que a Mirtz fez, ela mostra muito essa personalização do ensino, né? E o Eric Mazur vem falando que o professor, ele tem a liberdade de fazer boas perguntas para que ele consiga delinear a sua aula. E como ela mesma havia dito anteriormente, muitos alunos nunca fizeram um raio-x, não têm esse conhecimento. Então, realmente foi muito produtivo levar para eles poderem ver, tocar, né? E aí partir, então, a discussão dos conceitos. Exatamente. E aí o nosso quadro fala isso, né? A partir de uma habilidade, o professor tem uma capacidade de fazer uma avaliação, que pode ser uma diagnóstica, ou pode ser uma avaliação externa, igual nós utilizamos nessa TPC, que nós utilizamos dados. A partir desta avaliação, ele consegue estruturar o seu roteiro, ou seja, a sua rubrica que ele vai fazer aí, ou que fará na sua aula. Ou seja, ele consegue estabelecer critérios muito claros de avaliação. A rubrica, como a PCNP Luciano disse, ela é essa ferramenta de apoio que ela vai dar este olhar, né? Ele vai mostrar aquilo que deve ser avaliado. E, partindo dessa sistemática, é só escolher uma estratégia. Olha só, né, Lu? Nós falamos de uma estratégia que ela é para a aplicação em aula expositiva, né? Exatamente, na aula expositiva dialogada. Nós conseguimos aí, e ela, na verdade, ela soma ali vários recursos, né? A aula invertida, a rotação, e assim por diante, o agrupamento produtivo. É um método que agrega outros, já conhecido e trabalhado. Exatamente, o que determina o nosso fluxograma. Ela pode ser uma estratégia isolada, ou per structure só, ou pode ser combinadas, né? Sim. Sala de aula invertida, né? Como a Lu falou, agrupamentos e outros, né? Reforçando aqui que nosso exemplo, a nossa sugestão, as questões foram da AP, porém, o professor, ele pode pegar das suas próprias avaliações, tá? O que ele achar mais viável da sua realidade, né? O que é mais assertivo realmente. E foi só para ilustrar que é possível você pegar uma avaliação que está aí, que eles estão realizando, ou, se preferirem, também uma que já é feita por vocês no dia a dia, onde você acha que tem que ser retomado esse conteúdo, essa habilidade que não foi desenvolvida. É verdade. Bom, a gente queria a participação de vocês, né? Agora nós temos alguns minutinhos que nós deixamos aqui para essa socialização, tá? Para um feedback de vocês, o que acharam da sugestão do método PEER, de todo esse trabalho, por favor. O que vocês acham? É viável? Dá para fazer esse desenvolvimento do Peer Structure em sala? O que vocês sentiram? Já estou colocando aqui no chat também o formulário de presença. Não esqueçam de responder após o término da nossa TPC. Já está aberto, aceitando as respostas. Quem quiser pode abrir o microfone, gente. Nós não vimos pouco. Muito pouco hoje. Agora é o momento, né, de vocês. Por favor, vamos lá. E aí, o que vocês acham? Nós conseguimos aí trabalhar essa heterogeneidade dentro dessa dinâmica? Atender a solicitação de vocês, que foi
uma solicitação no formulário, né? Nós sempre lemos com muito cuidado e procuramos atendê-los no máximo possível, o que vocês nos relatam. Então, por isso é muito importante sempre a sugestão, tá? Nunca deixe de nos dar esse feedback. A Mirth está falando aqui que é muito interessante, acredito que dê sim para usar o método em sala de aula. Esse é o nosso objetivo, né? Trazer algo que seja prático, que seja realmente aproveitado, que seja útil a vocês. A literatura expõe que dentro do método é possível, né, que o aluno desperte o engajamento, né, que ele estimule a sua postura proativa, né, e que confirme aí as metodologias ativas, né, ou seja, o aluno aí também fazendo parte. Quem quiser, o livro é muito interessante e é importante, logo nos prefácios aí, no prefácio do livro, ele mostra que o próprio autor se sentiu incomodado que os alunos não interagiam de forma ativa, né? Então, foi uma forma de, digamos, promover o engajamento desses alunos aí dentro da sala de aula. Né? Quando falamos, né, em gamificação, em jogos, isso por si só já desperta o interesse do aluno. Que são também, assim, competitivos, né? Gostam do desafio. Então, é interessante. Outras formas, outras ferramentas para a coleta de dados, vocês podem, e vocês viram, hoje o Quizy, né? O Quizy é uma plataforma, né, gratuita, claro que ele tem a versão free, a versão pro, só que conseguimos fazer bastante coisa. Ele é similar ao Kahoot, ele é próximo também daquilo que nós já vimos no WordWall. Então, são plataformas que nós também podemos utilizar, como aí os formulários, como o Classroom e outros, né? Bom, aí está nossas referências, né, gente? Ó, a Daniela está colocando, são bastante competitivos, né? Toda semana tenho que fazer um quebra-cabeça em sala de aula da primeira série do ensino médio. Olha só, envie o link online com uma imagem do tema da aula. Gostei muito da formação de hoje. Muito obrigado, Daniela. E olha, uma ótima sugestão, né? Sim, sim. E ela cai bem nessa entrada aí do sinestésico, né? Daquele que é tátil, né? Daquele que essas modalidades de aprendizagem. A questão é que eles vão querer fazer sempre, né? Bom, já deixamos aqui disponível, então, o link, coloquei aqui no chat também, o QR Code. Tem esses minutinhos que vocês podem já preencher o formulário para evitar de esquecer depois, que nós sabemos que a demanda de vocês de trabalho também é muito intensa, e até por isso deixamos esses minutos para que possam responder neste momento de ATPC. Enquanto vocês vão respondendo, queremos agradecer e pedir que estejam sempre conosco e participem um pouquinho mais, que hoje vocês estavam muito, muito quietinhos. Muito comportados esses alunos de hoje, hein, Fernando? Então, né, Lu? Eles estavam bem quietos, né? Mas nós entendemos, né? A demanda de trabalho está intensa e sabemos que vocês se dedicam e se aplicam bastante no trabalho, ok? Bom, da minha parte também, né? Eu quero agradecer a Lu, né? Sempre com o apoio e a participação de vocês, gente. Né? E estamos abertos, né, Lu? Se vocês quiserem mais materiais, indicações de vídeo sobre o método ou sobre outras ferramentas, né, que pode apoiar o método ou outras, né, nós estamos disponíveis ao apoio pedagógico, porque é a nossa função, né, Lu? Exatamente. Então, nós agradecemos a participação de vocês, né, a colaboração,
e que essa formação sirva aí, né, de alguma forma de crescimento profissional também, tanto para vocês como para nós, tá? Muito Obrigada obrigado. a todos, até a próxima TPC.